Olá, saudações literárias, eu sou Marcos Vinícius Gasques e hoje eu vou falar de Torturado, lançado pela Todavia, o livro do Itamar Vieira Júnior, que está fazendo um grande sucesso, ganhou vários prêmios já, e eu vou falar aqui porque mais do que vale a pena ler essa obra. Ele já começa de uma maneira muito provocante, em que duas irmãs pequenas vão fazer o que crianças arteiras adoram fazer. Elas desobedecem à avó Donana e vão lá bisbilhotar uma mala que a avó guarda debaixo da cama fechada, pede para ninguém mexer, e lá vão elas, abrem a mala, começam a fuçar nas coisas, encontram uma faca misteriosa e um acidente terrível acaba acontecendo. A gente sabe que as duas se machucam, mas a gente não sabe qual das duas sai mais ferida desse episódio. Isso acontece nas primeiras páginas, isso não é um spoiler, mas é uma boa provocação que o autor faz para a gente já começar a ler o livro e seguir na leitura. É um livro muito bem escrito pelo Itamar e ele solta alguns mistérios. Por exemplo, esse, a gente vai demorar para saber quem sofreu o principal ferimento. Eu não vou contar qual é. Muita gente conta, porque logo no início a gente sabe o que acontece, mas não sabe com quem. A gente vai saber disso lá na frente. O interessante, isso cria um vínculo entre as irmãs, em que uma passa a ser como se fosse a voz da outra. Mas vale a pena ler para entender exatamente o que aconteceu. E é isso. O Itamar vai plantando mistérios ao longo do livro e quando a gente mal lembra que existe essa dúvida, ele conta. Ele, de uma maneira bem sutil, algum personagem deixa escapar o que a gente não sabia, e às vezes a gente sequer lembra que é um mistério e acaba sendo revelado. Danado esse autor, excelente autor, grande Itamar. Ele é o Itamar Vieira Júnior, ele nasceu na Bahia, ele tem hoje, 2021, 41 anos, e ele fala com muita propriedade de coisas que se passam em Torturado. Por quê? Porque ele é funcionário do INCRA. O INCRA é uma autarquia federal criada lá em 1970 para regularizar terras, principalmente terras rurais, fazer reforma agrária. Era para fazer reforma agrária, mas aí é outro capítulo. Enfim, o INCRA ainda existe e isso, no desempenhar da função de funcionário do INCRA, o Itamar percorre propriedades rurais, ali no sertão do Nordeste, e ele se alimentou ao longo do tempo com isso. Então ele tem o que dizer, ele viveu muito do que ele descreve aqui. Torturado tem 3 partes e é narrado por três mulheres, né? As duas irmãs ali do começo do livro, a Bibiana e a Belonísia, e a terceira parte é uma entidade espiritual. Quer dizer, a força das mulheres está sempre presente, não só como narradoras, mas na narrativa, que é outra virtude desse livro bastante interessante. Torturado tem cheiro de terra, tem amor pela natureza, tem solidariedade, amizade, tem uns toques de espiritualidade, de loucura. É um universo pouco conhecido do brasileiro, das zonas urbanas, das grandes metrópoles, e o Itamar joga uma luz sobre um Brasil que muitos não conhecem. E mesmo um trecho da história que é muito mal contado nas escolas. Talvez quem estuda história mais a fundo, quem vá a fundo e faça um curso superior, passe por esse momento da história do Brasil
mas no geral o que se ensina é muito superficial. O que aconteceu depois de um dos principais episódios do Brasil, existe aí um momento mal contado, pouco detalhado, e não é um livro de história, mas a gente acaba sendo confrontado com isso, com essa etapa da história do Brasil. Torturado merece todo o sucesso que está fazendo, os prêmios que está ganhando. Ele precisa ser lido porque ele mostra para a gente um Brasil que a gente nem conhece direito, é o país que a gente precisa conhecer melhor, entender fenômenos sociais, entender tudo o que está acontecendo nesse país, nesse momento, ao longo da história. A gente abre muito a cabeça lendo Torturado. É uma obra de ficção, mas as pessoas são muito reais, as situações são muito, muito presentes até. Ou eu posso contar uma curiosidade, em algum momento na narrativa se fala sobre o nome do livro, de onde ele vem, mas o nome Torturado vem também de um verso do Dirceu, Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, aquele poeta, inconfidente. E eu vou ler um trechinho onde aparece o Torturado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte. Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado, qual no campo e lhe arranca os frios ossos, ferro do torturado. Eu posso até falar um pouco da origem do nome, mas eu não vou dizer mais nada e não vou contar, por exemplo, por que eu fotografei o livro acompanhado de um pedaço de batata doce e uma xícara de café. Isso eu vou fazer como Itamar. Vou deixar para vocês descobrirem. Se vocês estão gostando do conteúdo do canal, curte, né? Conta para os amigos e se inscreve no canal para aumentar a relevância e motivar a fazer mais conteúdo. É isso, boas leituras, fiquem bem, saúde, até a próxima!